Veja, no sexto domingo da Páscoa, Jesus está no seu discurso de despedida e vemos Jesus que promete aos seus discípulos a vinda do Espírito Santo. Ou seja, ele diz que voltará para o Pai, mas não deixará nenhum dos seus discípulos órfãos. Ele enviará, ou seja, o Pai enviará por meio dele o Espírito Santo. E por isso, já na próxima semana, no próximo domingo, nós celebraremos o domingo da Ascensão do Senhor e no domingo seguinte, Pentecostes. Por isso, nosso Senhor, já nesse discurso de despedida, promete a seus discípulos o Espírito Santo e fala claramente, então, da Santíssima Trindade. No Evangelho, Jesus inicia dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor. Bem, nós sabemos aqui que, de fato, quem ama a Jesus cumpre os mandamentos, vive os mandamentos. Mas como que se dá esse itinerário até amar a Jesus? Como que alguém consegue e chega a esse amor a nosso Senhor Jesus? Nós sabemos que para que alguém possa amar, é necessário antes conhecer aquele outro. Ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então, ou seja, o primeiro passo para amar a Jesus é conhecer, saber quem é esse Jesus. Como certa vez fez um jovem que queria conquistar uma moça e ele escrevia cartas para ela toda semana. No entanto, ele não escrevia, não assinava dizendo quem era. As cartas eram belíssimas, agradavam muito aquela moça, mas ela não sabia quem era que escrevia aquelas cartas. Porque, por uma vergonha, por uma insegurança, ele não se revelava. Então, o que acontecia é que aquela moça, ela recebia a carta sempre do carteiro. O carteiro, muito gentil, entregava a carta para ela, às vezes conversava um pouco, e ela acabou ligando a carta com aquelas palavras bonitas ao carteiro que entregava a ela. O que aconteceu? A jovem se apaixonou pelo carteiro, né? E aquele que escrevia a carta, por não revelar quem era, ou seja, não aconteceu absolutamente nada, né? Então é necessário conhecer para amar e relacionar-se com o outro. Assim também na vida com nosso Senhor Jesus. Precisamos conhecê-lo para amá-lo. Na primeira leitura, nós vimos o diácono Filipe, que desce à cidade da Samaria para anunciar às multidões o Cristo. E ele vai lá e anuncia, fala de Jesus, ao mesmo tempo realiza milagres naquele lugar e todos escutavam unânimes a palavra de Cristo. E logo assim que eles escutaram a palavra de Cristo e conheceram a Cristo através da palavra que foi anunciada, eles pedem o batismo, para que através do batismo eles possam então participar da vida divina, ou seja, se tornarem filhos de Deus a partir de Jesus, ou seja, em Jesus. E foram perdoados seus pecados, receberam a graça santificante. E a primeira leitura continua a dizer: então, Pedro e João foram enviados a Samaria
porque souberam que aquelas pessoas, aquela multidão, aderiram à palavra de Deus e colocaram essa palavra em prática. Ou seja, ouviram a voz de Jesus, anunciaram a Jesus, eles conheceram, se enamoraram da pessoa de Jesus, pediram um batismo, começaram então a fazer parte, né, da vida divina, da igreja. Mas quando viram que eles começaram a praticar de fato, aderir a palavra à sua vida, quando já tinham um relacionamento com Jesus, então os apóstolos vêm para que eles possam receber a plenitude do Espírito Santo. Então conferem a eles, pela imposição das mãos, o sacramento do crisma, para que então eles pudessem anunciar a Jesus, serem discípulos de nosso Senhor. E aqui nós vemos o itinerário, ou seja, eu conheço a Cristo através da palavra, me achego a Ele, correspondo a esse amor que Ele tem por mim, e por isso recebo o sacramento do batismo, recebo o sacramento da confirmação e me torno um discípulo de nosso Senhor. Na segunda leitura, tirada da carta de São Pedro, ele nos diz: caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus. Ou seja, santificar quer dizer consagrar. Ou seja, consagrar Cristo dentro do coração. Ter um espaço no nosso coração que é só dele. Santificar ele dentro de nós. Ele nos diz e continua: e estai sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todos aqueles que vou-la pedir. Então, São Pedro diz o seguinte: olha, você que é batizado, você que é crismado, que recebeu os sacramentos da iniciação cristã, que já recebeu o Espírito Santo em sua plenitude, você precisa dar razão da esperança, dar razão de sua fé. Como? Através do testemunho de vida. E ao mesmo tempo, entendendo, conhecendo a Jesus e a sua palavra e transmitindo e ensinando aos outros também essa mesma palavra. Uma vez que nós recebemos os sacramentos da iniciação cristã, nós nos tornamos discípulos de nosso Senhor. E devemos então dar testemunho da vida de Cristo na nossa vida. Ter um lugar somente dele aqui. Ter um lugar, santificar o lugar dele, para que possamos dar razão da nossa esperança e da nossa fé. Veja, meus irmãos, assim é o itinerário para que possamos de fato amar a Jesus. Primeiro, escutamos a sua palavra. E escutando a sua palavra, nós nos aproximamos dele, correspondemos ao amor que ele tem por nós. Recebemos os sacramentos, praticamos então os seus mandamentos e assim nos tornamos seus discípulos. E aqui fica o questionamento para cada um de nós. Será que nós que recebemos os sacramentos da iniciação cristã, será que somos apaixonados por Jesus Cristo? Cumprimos os seus mandamentos, todos os seus mandamentos? E esse sinal de cumprir os mandamentos é, então, o que nos faz amar a Jesus? Os outros veem que praticamos os mandamentos e dizem: nossa, esse ama a Jesus, esse encontrou Jesus. Vivemos dessa forma, ou seja, e ao mesmo tempo levamos a Cristo para os outros. Assumimos então que somos soldados de Cristo através do sacramento do crisma que recebemos. Bem,
Se nós não vivemos dessa maneira, é preciso reavivar o fogo do Espírito Santo em nós, voltar ao primeiro amor. Mas se nem quando nós recebemos esses sacramentos, nós não tínhamos esse amor avivado, se foi meramente um teatro os sacramentos que nós recebemos, que de fato voltemos atrás, que possamos refazer o nosso caminho e, conhecendo a Jesus, nos apaixonarmos por Ele e nos tornarmos verdadeiramente seus discípulos. Peçamos à Virgem Maria, a nossa mãe, ela que soube seguir a palavra de nosso Senhor, ela que é o espelho da igreja, ou seja, é o exemplo maior que nós devemos seguir. Que ela nos ajude, de fato, a amar com obras a nosso Senhor e sermos verdadeiramente seus discípulos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.